A gente quer a prova. Mas é óbvio que o Ricardo Nunes está usando esse esquema. E como você disse, nós já estamos preparando uma outra reportagem sobre um terceiro grande veículo do Brasil no mesmo esquema do Ricardo Nunes. Eu acho muito ruim para o jornalismo. Eu considero esse um escândalo da maior gravidade, né? O Azenha apurou aí, e a prefeitura, nem o estado de São Paulo, nem ninguém respondeu, que aquela primeira matéria feita pelo Intercept, de que a Folha teria recebido 3 milhões de reais por matérias pagas, elogiando o governo do Ricardo Nunes e elogiando ações ele pessoalmente e a prefeitura, não é um fato isolado, né? O Estado de São Paulo, e a gente está apurando mais um outro grande jornal, mas o Estado de São Paulo fez uma matéria, eu trouxe aqui, na verdade, uma cobertura, né? O Azenha vai explicar melhor, né? Tratando como material jornalístico, e que é algo que a gente até agora não conseguiu a confirmação, mas que tem todos os indícios de que era matéria paga pela prefeitura, né? Eles colocam em alguns momentos essas evidências que podem ser no próprio texto, dizendo que é um feito por um espaço de Estadão, o Estadão Expresso São Paulo, um portal de conteúdos temáticos sobre o que a cidade de São Paulo oferece para você. Eu queria que o Azenha contasse um pouco a história dessa matéria, porque neste caso especial, Berzoini, tem ainda outro fato, eleitoras e leitores aqui. Eles estão fazendo mailing, ou captando leads, como se fala na publicidade, para poder, provavelmente, fazer campanha em 2024. É um escândalo, jornalismo pago com dinheiro público para beneficiar uma candidatura. Azenha, conta a história. A história é a seguinte, o que chamou a atenção porque começou a ser publicado no Estadão, né, que tem uma tiragem muito pequena hoje, né? Eles se gabam de ter a segunda melhor tiragem, mas para o nosso tempo, né, que já teve muito, hoje eles são 70, 80 mil exemplares diários. Eles publicam um anúncio, e esse anúncio tem lá um código, um QR Code, que joga você num site. Eles criaram um site na internet, Rovai, e esse site nas linhas pequenas, lá bem escondidinho, está escrito que não é do Estadão, mas sim de uma divisão do Estadão, né, de conteúdo do Estadão, provavelmente paga para fazer isso, e que todas as informações divulgadas nesse site são fornecidas pela Prefeitura de São Paulo. Agora, para um leitor que não é jornalista como a gente, passa batido, como sendo as coisas feitas pela Prefeitura. A Prefeitura está fazendo muito. E é engraçado, porque quando menciona a Prefeitura de São Paulo, nesse site criado pelo Estadão, quando você clica no link, cai na página da Prefeitura de São Paulo, com sempre uma manchete de um grande acontecimento. A Prefeitura está asfaltando, acontecendo. Tudo isso justamente nessa pré-campanha eleitoral, da mesma forma que acontece com a Folha. Com um diferencial, Rovai, eles pedem que as pessoas se cadastrem por WhatsApp para receber essas notícias. São Paulo. E aí a pessoa se cadastra por WhatsApp e eles ficam mandando para você diariamente as manchetes deste site. E você, uma pessoa que mora... São muitas informações da periferia de São Paulo, que é justamente onde o possível adversário do Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, tem uma entrada muito grande. Então, assim, fala da Vila Carrão, a UPA está atendendo, e sim, são só notícias positivas sobre feitos da Prefeitura de São Paulo que pedem para a pessoa se cadastrar pelo WhatsApp. Agora, eu conhecendo um pouquinho, não posso dizer que isso acontece porque eles não responderam aos nossos questionamentos. Mas é óbvio, o Rovai, se você tem
100 mil pessoas cadastradas. Com o número de telefone daqueaquelas pessoas, você tem um mailing. E aí, esse mailing, você tem, pela lei, você pode vender informação. Não está nada dito ali que essa informação não vai ser repassada, por exemplo, para uma campanha política. A gente questionou. Vem cá, vocês vão ter 100, 200, 300 mil números de WhatsApp das pessoas? Vocês vão depois repassar, vender isso para a campanha do Boulos, que seria errado, ou para a campanha do Ricardo Nunes. Do Ricardo Nunes, que faria mais sentido, pois as informações são positivas. Eles também não nos responderam. Então, assim, me parece um uso muito perigoso do jornalismo. A gente sabe que o jornalismo comercial está enfrentando uma crise financeira profunda. Então, tanto a Folha criou essa divisão que faz informes publicitários e recebeu dinheiro da prefeitura do Ricardo Nunes, quanto, aparentemente, o Estadão está fazendo o mesmo. A gente ainda não tem o contrato para saber se tem valores envolvidos. O Estadão não faria, concorda comigo? Não faria nada de graça. Não vai publicar um site na internet. Agora, não, e está claro, está escrito parceria, embaixo aparece o símbolo da Prefeitura de São Paulo. Sim, né? É parceria, quer dizer, tá óbvio. A gente só não fala, parceria pago, comercial. A gente é jornalista, né? A gente quer a prova. Mas é óbvio que o Ricardo Nunes está usando esse esquema. E como você disse, nós já estamos preparando uma outra reportagem sobre um terceiro grande veículo do Brasil no mesmo esquema do Ricardo Nunes. Eu acho muito ruim para o jornalismo. Muito ruim, porque eu fui lá nesse site com a expectativa de que não era da prefeitura. Porque eles têm 2 sites coligados. Um sobre a Perifa, né, que é ligado a movimentos sociais da Perifa, e quando você clica no link, você cai para esse Expresso São Paulo. Você passa de um para o outro sem entender o que é aquilo. Então, de fato, muita gente da periferia deve frequentar isso da Perifa, ter informação sobre música, sobre onde os acontecimentos culturais de toda a periferia de São Paulo. Aí, um outro clique, você cai num site que é só propaganda disfarçada de texto e na linha fina, lá embaixo, a informação de que é da Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, não está esclarecido, não está dizendo, isso aqui não é conteúdo jornalístico. Eu acho muito grave. Não, é muito grave, Azenha. E, assim, a gente só não está afirmando por os excessos de zelo, talvez, nosso. Né? Mas tem, inclusive, lá o Estadão Blue Studio, esse Blue Studio que é o responsável pelo Estadão conteúdo. Blue Studio, isso mesmo. Estúdio comercial. Berzoini, quer dizer, por muito menos que isso, muita gente já foi caçada nesse país. Eu me recordo, está me lembrando de um fato, talvez você se lembre, de um ex-candidato, acho que ele era presidente da Câmara, o secretário, em Mauá, que ele apareceu com uma foto numa exposição, era o Márcio, se eu não me engano, numa exposição feita de Mauá, e aí caçaram, ele ganhou a eleição em Mauá, e ele foi caçado porque tinha uma foto dele numa exposição da prefeitura. E ele é candidato do PT, óbvio. Teve muitas outras pessoas caçadas por crimes, entre aspas, muito menores do que esse. Na verdade, isso daí é uma nova estratégia de uma velha prática, que é a confusão entre conteúdo jornalístico e publicidade. Isso daí vale para empresas e vale também para o mundo político, eleitoral. Então, por exemplo, não sei se é prática no Brasil inteiro, mas outro dia eu reparei que num telejornal de uma emissora daqui de Brasília, mas que pertence a uma rede nacional, o governo do Distrito Federal colocava uma propaganda dentro do telejornal. Ou seja, o jornalista que apresenta o telejornal, de repente, passa a falar de uma coisa que aparece embaixo, bem pequenininho, que é o famoso informe publicitário. Ele está fazendo uma apologia de um programa do GDF. E agora, parece que nesse aspecto aí, essa iniciativa se assemelha a isso.
com o agravante de captar número de zap de maneira, digamos, pouco transparente, formando um cadastro que pode ser usado para várias coisas. Então, é um alerta para a Justiça Eleitoral para ser mais, digamos, criteriosa no sentido de identificar esse tipo de prática. Cabe aí a quem não concorda com isso, do campo partidário ou fora do partido, o Ministério Público abriu uma investigação, pediu a abertura de uma investigação para se avaliar, primeiro, como é que foi o contrato, quem pagou, o que está no conteúdo do contrato, que tipo de infração ao equilíbrio entre as partes. É claro que quem é governo sempre tem uma vantagem, porque, de uma maneira ou de outra, faz apologia dos seus programas e obras, mas tem que ser transparente. E nunca atingir a propaganda pessoal. Você falou isso de Mauá, é um caso, eu já vi centenas de casos assim. Você tem que, quando você está num processo de preparação para a campanha eleitoral, identificar tudo aquilo que pode ser caracterizado como propaganda pessoal e não fazer, e se tiver algo que possa aparecer, retirar do ar. Porque, de fato, a fronteira é muito tênue, e aí vai depender de quem julgar. De repente, você pode ter uma maioria pequena a favor ou contra. Como eu já vi vários julgamentos, tanto nos TRS quanto no TSE. Você teve uma cassação por 4-3. E por 4-3, por quê? Porque um juiz dos 4 ali interpretou de uma maneira mais rigorosa do que aquilo que seria o razoável. Eu já vi prefeito quase ser cassado por ter ido em festa de aniversário em campanha. Porque aí tinha bolo, guaraná, não sei o quê, e quase foi cassado.